Oi, pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Serena Alves, eu sou professora de Arquivologia do Direção Concursos e estou fazendo uma série de vídeos para continuar te acompanhando, diante do adiamento da prova de escrivão da Polícia Federal. Então, se você não sabe, eu tenho um curso completo para o cargo de escrivão, são 15 aulas em vídeo e em PDF, Cada PDF tem a sua videoaula. Além disso, nós gravamos 9 horas de aula só de questões específicas para a Polícia Federal, só da Banca CESP, questões comentadas a fundo para que você possa obter ali o maior conteúdo possível para responder essas e outras questões. Além disso, cada aula contém um teste de direção, pessoal. Esse teste de direção vai conter perguntas para a gente poder saber se você está apto a partir para a próxima aula ou se precisa voltar e retificar, ou ratificar, a depender do caso, o seu conhecimento, tudo bem? Se você quer informações sobre o curso, eu coloquei aqui embaixo para você. Se você está no YouTube, se você está no Instagram, o link está na bio. E hoje eu vim trazer mais um vídeo para você, para a gente continuar aí trabalhando os conteúdos de arquivologia. Hoje é um vídeo mais subjetivo, mais opinião mesmo, de como é que eu acho que vai ser a prova de arquivologia para o cargo de escrivão da Polícia Federal. Pessoal, você sabe que a gente teve aí um edital robusto, E além de termos um edital robusto, temos conteúdos novos, Conteúdos que geralmente não são cobrados para o nível dessa prova, são conteúdos cobrados para arquivistas. Então, quando esse edital apareceu, todo mundo ficou maluco, O que fazer com esses conteúdos novos? Porque arquivologia é uma matéria que todo mundo, um concurseiro aí que já estuda há algum tempo, já sabe, já certas questões, já tem um nível de rendimento muito bom. Mas quando conteúdos novos surgem, o que fazer, Ainda mais para uma prova super importante dessa. Bom, pessoal, primeira coisa é ficar calmo, A gente tem um curso completo aí, não há razão para pânico. Conteúdo novo, todo conteúdo já foi novo, Então, basta estudar para que ele deixe de ser novo e para que ele deixe de ser um problema. E em arquivologia isso não foi diferente. Então, trazendo esse questionamento aqui para você, para a gente ver como é que eu tô achando que vai ser essa prova, a gente tá só especulando, tá, pessoal? É a minha visão, é o que eu entendo, analisando as questões, analisando as provas antigas, entendendo como o CESP vem se comportando aí, quando cobra esses novos conteúdos. Então, eu queria deixar isso bem claro, é a minha visão, eu acho que vai acontecer dessa forma, mas pode ser que não aconteça. Então, eu queria trazer vários cenários aqui para que a gente possa aí traçar um panorama, quem sabe, e se preparar da melhor forma possível. Pessoal, eu coloquei aqui para você uma coluna com os conteúdos usuais, aqueles conteúdos que sempre caem em arquivologia, e coloquei aqui uma outra coluna com os conteúdos novos. Por que eu coloquei novos entre aspas? Pessoal, funções arquivísticas, Criação, difusão, descrição, todas as 7 funções arquivísticas. Nem coloquei aí para não ficar muito grande para você. Bom, funções arquivísticas a gente estuda ao longo do conteúdo de arquivologia, a gente já está super acostumado com isso, Quando a gente estuda, por exemplo, um programa de gestão de documentos, a gente trabalha muito com a função de produção, Então, as funções arquivísticas, elas estão embrenhadas aí em todo o conteúdo de arquivologia. Então, por que eu coloquei como conteúdo novo? Porque o CESP cobrou as funções arquivísticas de uma forma separada. Então, ele vai tratar esse conteúdo a fundo, Ele vai tratar esse conteúdo de forma isolada, ele não vai tratar das funções dentro de gestão de documentos, dentro dos conceitos arquivísticos, não. Ele vai cobrar de forma separada, vai ter lá um enunciado falando, de acordo com as funções arquivísticas, isso, 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 isso. Então, por isso que eu coloquei aqui como um conteúdo novo. A mesma coisa, por exemplo, como análise tipológica de documentos de arquivo. Normalmente, a análise tipológica cai só em relação à tipologia documental, O que é uma tipologia documental? Espécie mais função do documento. Mas aqui ele colocou a análise tipológica completa. Então aqui ele vai analisar, ele vai colocar questões para você, possivelmente, não sei, ele vai colocar questões para você que traz essa questão da análise tipológica a partir da arquivística, a partir da diplomática, fazendo uma comparação com a análise diplomática também. Então eu coloquei como conteúdo novo, apesar da tipologia em si já ser cobrada em provas, a gente já está mais do que acostumado. Pessoal, o que eu acho que vai acontecer,
Eu acho que ou a gente pode ter uma prova assim, ou a gente pode ter uma prova assim, ou a gente pode ter uma prova assim. A gente pode ter uma prova cobrando conteúdos que sempre cobrou, o que não faz muito sentido, porque senão não tem por que colocar novos conteúdos se a banca não vai traçar, né, questões sobre esses conteúdos. E eu não acho que vai ter uma prova também que só tenha conteúdos novos, que só vai ter descrição arquivística, que só vai ter SIGAD, que só vai ter ARC. Eu acho que vai ser uma mescla. Só que eu acho que essa mescla, pessoal, vou deixar aqui meio um e outro aqui para você entender que eu tô falando dos dois conteúdos, tudo bem? Eu acho que essa mescla vai ser da seguinte forma. Eu acho que os conteúdos antigos vão continuar sendo cobrados, mas eu acho que os conteúdos novos vão ser cobrados de uma forma mais superficial. Por exemplo, aqui em Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos, o nosso SIGAD. A questão pode cobrar SIGAD, por exemplo, de dois jeitos. Ela pode cobrar a estrutura de um SIGAD, por exemplo, como o EARC Brasil, né, define quais modelos de requisitos são importantes ou não para um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos. A gente sabe que o EARC Brasil estrutura essa questão a partir dos requisitos facultativos, obrigatórios e altamente desejáveis. Isso é cobrar a estrutura de SIGAD e de EARC Brasil. Agora, como é que a questão pode cobrar mais a fundo? O requisito tal é altamente desejável, facultativo ou obrigatório? Aí já é a prática de aplicação do SIGAD, tudo bem? Do SIGAD não, do EARC. Então, eu acho que tem jeitos e jeitos de você cobrar um conteúdo. E eu acho que a prova vai cobrar sim os conteúdos novos, só que eu acho que ela vai cobrar de uma forma mais superficial. Vai sempre cobrar a estrutura, os conceitos, entendeu? Sem adentrar muito nos conteúdos. Por exemplo, normas nacionais e internacionais de arquivo. Por exemplo, se a banca cobrar NOBRAD, a norma brasileira de descrição arquivística, eu não acho que ela vai te falar, a descrição pode ser feita dessa forma. De forma alguma. Eu acho que ela vai cobrar assim. Quais são os requisitos obrigatórios da NOBRAD? Aí, você que é aluno de direção, né, sabe o nosso esqueminha lá, código de referência, condições de acesso, nome do produtor, né? A gente tem um esqueminha lá para lembrar qual que é a estrutura dos requisitos obrigatórios da NOBRAD. Então, eu acho que esses conteúdos vão ser cobrados, sim, aliados aos conteúdos que a gente já está acostumado, só que eu acho que esses conteúdos novos aqui vão ser cobrados a partir da estrutura. Eu acho que a banca não vai aprofundar como ela costuma aprofundar com arquivista, tudo bem? Então, resumindo, o que a professora acha que vai cair na prova de arquivologia? Uma mescla de conteúdos que a gente já está acostumado. Arquivística Conceitos, parte 1. O que é o arquivo, né? Quais são os elementos que compõem o documento de arquivo? A Arquivística Conceitos, parte 2. Diferença entre arquivo, museu, biblioteca e centro de documentação. Os princípios arquivísticos, né, princípio da proveniência, territorialidade, as características principais, né, autenticidade, veracidade, gestão de documentos e implementação do programa de gestão de documentos, todas as fases, né, produção, utilização, tramitação, avaliação e arquivamento. Protocolo, né, são as atividades que eu coloquei aí, conteúdo já super batido. Gestão de documentos, parte 2, pessoal. A avaliação, tabela de temporalidade, plano de classificação, como é que funciona a eliminação de documentos. O diagnóstico, né, que é um instrumento para que a gente identifique como é que está a situação do conjunto documental. Microfilmagem, né, o decreto de microfilmagem já batido aí, legislação arquivística em si, 8.159, lei 12.527 de 2011. Então, conceitos que a gente já está super acostumado a ver em prova. E aqui, em conteúdos novos, sistemas e redes, quais são os principais sistemas? SIGA, SINAR, quais são os órgãos centrais de cada um? Qual a diferença entre sistema e rede? Normas nacionais e internacionais de arquivo, acho que a banca vai partir da estrutura. Quais são os elementos obrigatórios de cada norma? Quais são as áreas de cada norma, né? O que cada área faz? Só a estrutura, tá, pessoal?
A banca não vai pedir para você descrever um conjunto documental de forma alguma. O que é uma norma, né? É saber as siglas. NOBRAD, ISAD-G, ISAR-CPF, ISDA, você saber o que significa cada sigla, porque a própria sigla já vai te indicar para que aquela norma de descrição serve. Funções arquivísticas, como eu falei, a banca está colocando separadamente, então acho que ela vai cobrar separadamente. E não é um problema, porque já é um conteúdo que a gente já estuda ao longo de arquivologia, entendeu? Ao longo de todo o nosso conteúdo de arquivologia. Análise tipológica de documentos de arquivo, né? Quais são os elementos que compõem uma análise tipológica a partir da arquivística, a partir da diplomática, também de forma bem estrutural. Políticas de acesso aos documentos de arquivo e políticas públicas de arquivo são cobradas em conjunto, né? Saber que uma política informacional é maior que, quer dizer, num escopo, né? É maior que uma política pública arquivística, que uma política de gestão de documentos está dentro de uma política pública arquivística e assim vai, né? Por ordem aí de amplitude. Sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, acho que vai ser cobrado sim, pessoal, mas eu acho que vai ser cobrado a estrutura. Como é que a gente diz quais requisitos são obrigatórios do EARC Brasil, facultativos ou altamente desejáveis, né? Quais são as características aí de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos? Documentos digitais, a gente também está cansado de ver, assim, em provas para arquivistas, em outras provas mais específicas, mas também os conceitos, o que é um documento digital, né? Qual que é o conceito de documento digital, comparação com gestão eletrônica de documentos, gestão de documentos eletrônicos, né? Quais são os metadados, os requisitos, o que compõe os metadados. Então, acho que a banca vai partir para esse tipo de cobrança aí. Sempre uma junção aqui dos conteúdos usuais com os conteúdos novos, levando em consideração que os conteúdos novos vão ser cobrados provavelmente a partir de uma visão mais estrutural. De toda forma, se você é meu aluno, fique tranquilo, nosso curso está completo e direcionado para o que você precisa. Faça muitas questões, nossos simulados estão rolando, não deixe de fazer e mande todas as dúvidas lá. Pessoal, seja o que vier, pode vir 1, 2, 10, 12, 20 questões, não importa. Seja o que vier e no nível que vier, a gente vai estar preparado, tudo bem? É só ter calma, se ater ao que foi estudado, ao que foi treinado, e aí é só correr pro abraço depois. Tenho certeza que você vai se dar muito bem, e se você tá com alguma dificuldade, por favor, coloca aqui embaixo, se você estiver no YouTube, coloca lá no meu direct, no Instagram, manda por e-mail, você tem todos os meus contatos. Um abraço, até a próxima. A gente vai continuar fazendo análises desse jeito. Quero fazer resumos de legislação, que o pessoal pediu muito, resumos de CIGAD, de EARC, né? Desses conteúdos novos aí que o pessoal tá um pouco desesperado. Quero dizer que vai dar tudo certo, continue acompanhando aí, até que a nossa prova finalmente chegue. Um abraço.